bem, como você está vendo aí na sua folha, hoje nós vamos falar finalmente sobre revelação. Quem disse que não tem revelação aqui na igreja? Tem revelação, viu? Revelação de Deus, quando a gente fala em revelação de Deus, na verdade, estamos introduzindo o assunto que vamos falar sobre a pessoa de Deus. A gente chama, é uma outra matéria que vem a seguir, uma outra aula que vem a seguir, que a gente chama de teologia própria, ou seja, é o estudo do próprio Deus. Então, antes de a gente falar sobre Deus, antes de a gente falar sobre teologia própria, nós vamos falar sobre a revelação de Deus. Então, nós temos que entender algumas coisas básicas sobre isso. Por quê? Como Deus, nós temos que responder essas perguntas, né? Como é que Deus se revela? Como é que as pessoas podem conhecer Deus? De que maneira? Será que Deus se revela para todo mundo? Será que Deus é facilmente reconhecido? Sim, não? Então, a proposta é essa. Que antes de falarmos sobre Deus, a gente fala sobre revelação. Olha, eu tenho só mais 25 minutos para não tomar tomatada aqui, né? Ok? Não tenho compromisso com vocês aí, tá? Então, nós vamos ver dois aspectos da revelação. Por quê? Porque os teólogos, ao longo dos tempos, olhando para a palavra de Deus, pensando, filósofos têm pensado sobre isso, como é que Deus se revela. Então a gente, normalmente na teologia, nós entendemos que Deus se revela de duas formas. Ou a revelação de Deus acontece em dois aspectos, ou se você preferir, em dois níveis, tá bom? Olha lá, quem que vai ler para nós hoje? O Nado. Eu falei para o Nado que ele teve sorte de nascer no Rio Grande do Sul e não em Perdões. Porque se ele tivesse nascido em Perdões, ele seria Nardo. Reginardo, né? Mas aqui é só Nado. Então vai lá, lê para nós aí, revelação geral. Revelação geral, teologia natural. Inclui tudo que Deus revelou no mundo à nossa volta, do próprio homem. Não é suficiente para a salvação. Isso. Então a primeira que nós vamos ver é a revelação geral. Inclui tudo que existe, incluindo o próprio homem. E nós vamos, desde já, entender que esse tipo de revelação não é suficiente para que o homem seja salvo. Isso já fica combinado aqui. O que mais, Nada? Revelação especial. Teologia revelada. É o que Deus revelou especificamente nas Escrituras, por meio dos apóstolos e profetas. Isso. Essa revelação especial, ela é especificamente encontrada nas Escrituras e só nas Escrituras, através dos apóstolos, através dos profetas, e é um pré-requisito para a salvação. Enquanto a outra não é suficiente para a salvação, essa é um pré-requisito para a salvação. Precisa ler, precisa ouvir, precisa ter contato com a revelação especial para ser salvo. Mas nós vamos desenvolver isso a partir de agora. Vamos começar então com a revelação geral. Vamos lá, esses três pontinhos que estão aí. Primeiro deles, A revelação geral. isso. Primeiro pontinho, Atinge todas as pessoas. isso. A revelação geral atinge, pode grifar se você tem uma caneta aí, todas as pessoas. Abre lá em Mateus capítulo 5, versículo 45. E alguém lê.
seu Pai, que estás nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derramar chuva sobre justos e injustos. Isso. Resumindo, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: quando nasce o sol, até isso é um ditado comum, né? O sol nasce para todos, né? Quando as pessoas querem fazer uma metáfora sobre as oportunidades, né? O sol nasce para todos. E é uma verdade. O sol que nós vemos aí, ele aquece a nós, crentes, mas ele aquece os incrédulos também. E se tem buraco na camada de ozônio, isso serve para nós, serve para eles também. Se vem chuva, não vem chuva assim, uma nuvenzinha, onde o crente plantou, na horta dele lá cai uma chuvinha, e na horta do ímpio não cai chuva. Não. Deus faz a sua chuva cair sobre todo mundo. O mundo dos ímpios é abençoado por Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. É o que os teólogos, principalmente Calvino, falavam com isso, eles chamam de graça comum. Graça comum. A humanidade em geral, ela é beneficiada pelas coisas de Deus. O ar que nós respiramos, as coisas boas que acontecem, a história do mundo caminhando muitas vezes de maneira que Deus está ali no controle. Ele não está livrando só os crentes. Existe uma maneira para nós misteriosa. Nós não sabemos exatamente como Deus administra isso. Mas o fato é que tanto nós quanto os ímpios, os descrentes, estamos debaixo da mesma graça comum. Agora veja e preste bem atenção no que eu vou dizer. Tudo isso que eu estou falando é no aspecto geral dessa graça. Existem benefícios que nós temos e que os ímpios não têm, que nós vamos ver depois. Tá certo? O que eu estou falando aqui é que se você pode sair da sua casa de manhã e você tem alimento, e você tem o sol, e você tem a chuva, você tem tudo aí para te beneficiar, o ímpio também se levanta de manhã e tem todas essas coisas à disposição dele. Ou seja, a revelação geral aponta para um Deus que distribui e atinge os seus benefícios, benefícios da criação. Nós estamos falando dos benefícios de salvação, da proteção especial que Deus dá, não é isso. A criação é para todos. Abre lá em Atos 14, versículo 17.